Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo de segunda a sexta o livro de Priscila Shirer, A Resolução de Toda Mulher. Este projeto está autorizado pela editora BV Books. Para a aquisição do livro, entre em contato pelo site bvloja.com.br. E chegamos ao 66º dia. Estamos lendo a terceira e última parte do livro e também o último capítulo, Deixando um Legado Divino. A decisão de viver o hoje pensando no amanhã. Estamos dando continuidade ao capítulo Escolha Sabiamente. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor acenda uma chama em seu coração, de modo que possa, Pai, ela resplandecer a tua glória, aonde quer que ela esteja. E que sua boca seja testemunho vivo do seu amor, da sua graça, do seu perdão e da sua restauração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa parecia ser a prioridade de Moisés quando ele estava perto da terra prometida. Depois de peregrinar com o povo de Deus por 40 anos no deserto. Lá estava ele, com 120 anos de idade, chegando ao fim de sua vida e compartilhando as mensagens fundamentais de seu coração naquelas últimas horas com seus amigos e concidadãos. Deuteronômio 28, verso 30. Ele falou sobre legado, sobre herança espiritual e encorajou o povo de Deus a tomar as decisões do presente pensando no futuro. Vês aqui hoje, te ponho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 16 e versos 19. Ao escolher amar o Senhor, apegar-se a Ele, comprometer-se com Ele em fiel obediência, hoje, o povo de Deus poderia esperar uma existência longa e próspera como nação amanhã, com uma vida repleta de sua alegria e paz. Isso permitiria que ele e seus filhos se beneficiassem de todas as bênçãos garantidas pela aliança feita com Deus. Como consequência de suas escolhas fiéis, o povo teria a garantia da vida, um legado promissor de proteção divina e de provisão que seria transmitido aos seus filhos e netos como herança e direito desde o nascimento. Eu me pergunto se aqueles homens e mulheres, ao ouvirem as palavras de Moisés e pensarem sobre o que Deus estava lhes oferecendo, olharam para seus filhos e, acariciando e brincando com os seus pezinhos, imaginaram todos eles já adultos e experimentando os ricos benefícios da obediência de seus pais. Uma mãe e um pai que escolheram viver para agradar ao Senhor. Eu também me pergunto se eles se perderam em seus pensamentos e visões sobre o futuro quando Moisés apresentou a segunda alternativa, a morte. Considerar essa hipótese resultaria em consequências igualmente explícitas. Coisas como miséria, perda do favor divino e a insegurança de viver fora da proteção de Deus. Coisas horríveis, efeitos colaterais terríveis de longa duração, piores do que aqueles que são anunciados em comerciais de remédios que passam na televisão à noite. Duas escolhas, vida, morte. Havia realmente uma escolha a se fazer? Será que alguém conscientemente buscaria refúgio em sua própria maldade? Salmos, capítulo 52, verso 7. Desperdiçando a oportunidade de legar uma herança estável e divina para os seus filhos, repleta de todas as bênçãos e favores que vêm do próprio Deus, tanto para si mesmo quanto para as gerações vindouras? Sim, buscariam e sim,
Eis o que buscamos. Tanto consciente quanto inconscientemente, nós fazemos isso todas as vezes em que tomamos decisões diárias, mesmo que pequenas, contrárias aos propósitos, planos e promessas de Deus. Nós assinamos uma herança decaída e antiquada, que aqueles a quem um dia o Senhor confiou a nós receberão. Quando ignoramos as prioridades de Deus e tomamos decisões imprudentes e egoístas, sem consideração pelos outros, determinamos o legado que vamos deixando para a próxima geração. Deixamos uma herança de angústia, agitação, adversidade, dificuldades desnecessárias e possivelmente até mesmo maldições espirituais. Talvez você conheça essa realidade muito bem. E talvez você seja um produto das escolhas imprudentes de seus pais. O legado deixado para você pode ter sido de vícios e desistências, de dívida e falta de perdão, de fracasso e de uma autoestima destruída. Talvez seus pais não quisessem te deixar marcada com esse tipo de herança, mas mesmo assim eles o fizeram, sempre que optaram por não tomar suas decisões de forma específica, propositada e consistente, mesmo tendo em mente o amanhã. Quando eles optaram pelo prazer e pela diversão, em vez da pureza e da fidelidade. Quando optaram pela fraqueza e pelo egoísmo, em vez da obediência e do amor verdadeiro. Eles estavam tomando decisões inconscientes que acumularam experiências confusas, enquanto você seguia para a vida adulta. E estas geraram um tipo de desordem que geralmente requer anos para ser reorganizada. Mas não importa qual legado você recebeu. Aleluia! Você pode acordar de manhã e pensar em novos planos para a sua vida. Reestruture as condições. Reoriente os pontos e parágrafos. Você também pode renomear os destinos e reorganizar os tipos de presente que pretende dar. Esta é a sua oportunidade de deixar um legado novo e diferente, e tudo começa hoje com a decisão que você vai tomar. Era por isso que Aileen vivia bem. Ela era mãe de 8 filhos e seu marido trabalhava como um louco para sustentar a família, viajando sem parar e dando o seu melhor. Mas isso não quer dizer que a tarefa era mais fácil para Aileen, que perdeu 2 filhos logo depois que eles nasceram. Lutou pela sua própria saúde e foi forçada a se mudar para outra parte do mundo com sua família, a fim de manter viva a esperança. A vida foi difícil. Cada dia era mais difícil do que o anterior. Mas ela havia decidido enquanto jovem que cultivaria um legado valioso para aqueles a quem amava. Assim, apesar das dificuldades e desafios, todos os dias de sua vida ela tomava uma decisão que resultaria em um legado para sua posteridade, comprometendo-se com a família e ser fiel ao Senhor. Sentar-se com os seus 8 filhos para ler as Escrituras e orar por eles. Dedicar-se plenamente na obra que Deus determinou para ela. Foi difícil, mas valeu a pena. Hoje, aos 92 anos, com 13 netos e 21 bisnetos para juntar-se à sua prole já enorme, é possível ver o brilho nos olhos dela quando cercada pelos frutos de seu trabalho, enquanto vê sua posteridade imersa no favor da proteção e provisão de Deus. Ela suspira de satisfação. Dá para ver o suporte da bênção de Deus nas vidas daqueles que trilham o caminho que ela pavimentou. E você pode perceber que suas sábias decisões valeram a pena. Este pode ser o seu legado. Ainda dá tempo. Hoje, de fato, dentro das próximas 24 horas, uma opção esclarecedora será colocada diante de você. Ela está disfarçada como sua próxima oportunidade, sua próxima opção, sua próxima decisão ou sua próxima oferta. Essa é a sua chance de ver isso pelas lentes da descrição bíblica de Moisés. Contemple-as como escolhas pequenas, porém significativas entre a morte e a vida. Existe realmente uma escolha a fazer?
Escolha a vida e escolha sabiamente, pois o legado que você está deixando depende disso. De que maneira você tem visto ou talvez vivido as consequências permanentes das escolhas pessoais nas vidas dos outros? Como elas te prejudicaram e como elas te abençoaram? Quais escolhas você sabe, aquelas que surgirão nos próximos dias, semanas ou meses, que te darão a oportunidade de impactar seu legado? O que você pode fazer agora com antecedência para garantir que a sua escolha seja sábia? Liste as pessoas mais importantes em sua vida para quem você deseja deixar um legado divino. Uau! Eu só quero te lembrar uma coisa, amiga. Não importa, a autora diz, qual que você recebeu. Não importa, porque Jesus, ele apaga todas as transgressões do teu passado. Ele perdoa. Nós não estamos falando aqui de consequência, mas nós estamos falando de perdão absoluto e oportunidade de escrever uma nova história no Senhor. Sim, você é a mulher a quem Deus deseja abençoar. Você é a mulher a quem Deus deseja escrever uma nova história. Eu creio que Atos continua sendo escrito e você é o capítulo 29 do livro de Atos. Então, medite nisso. O que é que você está fazendo e quais as decisões você tem tomado para que o seu legado seja um legado extraordinário e que toda a sua descendência conheça ao Senhor. Um grande beijo e até amanhã.